Começando mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Acordes para Jesus, aqui com Meio Morgado. E hoje recebemos o pastor Raul Calado, da Igreja Cristã Monte Santo de Agudos. E o tema de hoje, desse episódio, preste bem atenção, porque nós vamos falar de arrebatamento e vamos falar da volta de Jesus. Nosso podcast você encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube também. Então aproveita para se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum episódio, porque aqui nós falamos de Deus na vida real, o Deus que continua agindo, fazendo milagres, e você vai se surpreender com todas as histórias que nós contamos aqui. Seja bem-vindo, pastor Raul. Muito obrigado. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Morgado. Oi, Maria José. Oi, pastor Raul. Prazer tê-lo aqui. E nós vamos ver o que vai acontecer nesse podcast. Esse podcast que não tem hora para acabar, tá, gente? Exatamente. Porque Raul Calado, como diz, eu tenho um professor que falava assim para mim: seu pastor não é Raul Calado, ele é Raul Falante. Isso. Então, não tem hora para acabar. Fique Nós ligado. vamos falar de um assunto hoje muito polêmico, mas muito importante para a igreja hoje. E o mestre traz os detalhes para nós dessa... Graças a Deus que Jesus está aqui. Bom, pastor Raul, primeira pergunta é: por que acreditar na volta de Jesus? Porque é um tema que as pessoas nem falam quase. Por que devemos acreditar que Jesus realmente vai voltar? Porque está revelado na Bíblia, a palavra de Deus. Jesus veio, trouxe o Evangelho, e no Evangelho tem centenas e centenas e centenas de versículos falando do arrebatamento, da volta dele, porque depois nós vamos explicar isso direitinho, né? Que arrebatamento é a volta surpresa, tá certo? Escondida, num dia que ninguém sabe, encontro nas nuvens. E a volta dele é conhecida, vai ser lá no Vale do Armagedon, na Batalha do Armagedon, né? Onde Jesus vem salvar Israel, tá certo? Que vai estar cercada pelos exércitos do mundo. Então, uma é diferente da outra. Se confundem as duas, né? Vinda, arrebatamento, secreto, tá certo? E vinda visível, que todo olho verá, lá na Batalha do Armagedon, para salvar os judeus que vão clamar pelo Messias verdadeiro, né? Que é Jesus. Tá, então começando a falar de arrebatamento. Alguns sinais que estão se cumprindo. Que sinais são esses? Porque assim, arrebatamento, quando você fala, vai ter arrebatamento, a pessoa fala, imagina, ninguém acredita nisso, né? Assim, vamos mudar de assunto. Então, por que acreditar nesse arrebatamento? E o que comprova isso? Além de estar escrito na Bíblia, o que está acontecendo já que leva a crer que esse arrebatamento está próximo? Sim. Jesus deixou vários sinais, porque vamos entender o seguinte: o nome de Jesus já é salvação. E Yeshua é o Deus que salva, a salvação de Deus. Então, Jesus veio com o intuito de salvar a humanidade. Aqueles que creem nele e na palavra que ele trouxe vão ser salvos. E a salvação é o arrebatamento, tanto dos que já morreram como os que estiverem vivos, né? E ele trouxe um resumo. Em primeiro lugar, ele trouxe um resumo do resumo em Mateus 24, depois contados lá por Marcos 13 e depois por Lucas 17 e o 21. Então ele trouxe um resumo, um resumão, né, para a gente entender o processo. Depois a revelação maior sobre tudo isso está lá em Apocalipse, né, que foi lá no ano 90 ou 100, perto desses anos, é que ele trouxe a revelação completa da sequência, né? E Paulo também foi muito usado. Paulo falou demais. Foi Paulo que começou a falar abertamente sobre arrebatamento, lá em Tessalonicenses. Mas agora, me diz o seguinte: uma pessoa que nunca ouviu falar em arrebatamento, como explicar para ela que ela precisa se preparar para esse momento? É complexo, né? É complexo porque precisa conhecer o Evangelho, precisa frequentar uma igreja para conhecer. Só falar que vai ter um arrebatamento, precisa me explicar muito bem que arrebatamento é salvação da ira de Deus, do juízo de Deus, né? Sobre o ímpio, sobre quem não crê, tá certo? Quem negou Jesus, tá certo? Quem nega o filho, nega o pai. Então, Deus tem uma condenação, tem um juízo sobre quem não creu em Jesus, quem não o recebeu como Senhor e Salvador. Então, tem que entender isso perfeitamente. O arrebatamento é salvação e é o evento principal da Bíblia, é o evento principal do Novo Testamento.
É a salvação que Jesus veio trazer na terra, né? E quem obedece a Ele vai ser salvo, né? Então, quem invocar o nome do Senhor vai ser salvo, né? Quem nele crê vai ser salvo. Tem um monte de passagens, por exemplo, lá em João 3, fala tudo sobre isso. Quem crer vai ser salvo. Salvo do quê? Salvo da ira, salvo da grande tribulação, salvo do Apocalipse, que conta lá do 6 em diante, entendeu? Então, não é só dizer assim, convencer a pessoa o que é o arrebatamento. Ela não vai entender nada mesmo. Precisa ter um contato com o Evangelho, né? Saber que tudo que foi ensinado no Evangelho, desde arrependimento, conversão, nascer de novo, santidade de vida, morrer os frutos, as obras da carne e viver recebendo os frutos do Espírito, isso tudo é para sermos arrebatados. Todo o intuito dessa mudança de vida e de aumentar a sua fé é para passar pela salvação do arrebatamento. É o acontecimento principal do Evangelho, é o arrebatamento. Porque todos os mortos de Adão para cá, que creram, tá certo? Vão ressuscitar e receber um corpo glorificado. Os que estiverem vivos, que é nessa geração, tá certo? Da volta, também recebem o corpo glorificado, enquanto que o Senhor nos ares estarão para sempre com o Senhor. Mas eu acho que é exatamente isso. Porque quem nunca ouviu falar em arrebatamento, agora já sabe que vai haver e sabe o que precisa fazer. Ou seja, frequentar uma igreja e cumprir o que está escrito na palavra. E assim, isso traz também mais esperança para as pessoas que não frequentam ainda uma igreja. Ainda dá tempo de chegar e se salvar. Sim, quando fala em, por exemplo, essa palavra que você usou, esperança, na revelação de Paulo em 1 Tessalonicenses, o 4, do 13 ao 18, que ele fala claramente sobre arrebatamento, ele começa a dizer assim, que não sejamos como os demais que não têm esperança, que as pessoas que são ignorantes nesse assunto. Então ele continua dizendo assim, que não sejamos como os demais que não têm esperança, porque essa é a esperança de sermos salvos de tudo que Deus vai trazer de juízo sobre a terra. Outra coisa importante, meio Morgado, que as pessoas nunca repararam, e o Senhor me mostrou isso, quando a gente fala princípio e fim, pega lá em Apocalipse e lê que Jesus é o princípio e o fim, o que vocês acham que era fim? O que o povo acha que era a palavra fim? Fim do quê? Quando ele diz lá, estarei convosco até o fim, o que vocês acham que é fim? É o fim dessa era toda, é o fim da impiedade. E o que fala do fim é Apocalipse, é a grande tribulação, as 7 taças da ira de Deus, é o juízo. Então, quando fala que Jesus era o começo, beleza, era o começo, estava lá no começo de tudo, né? Mas como entrou pecado e teve que vir um juízo, uma limpeza de Deus sobre tudo, ele é o fim, ele vai estar no fim de tudo. Mas o importante é saber, vai destruir tudo? Vai, mas vai haver um recomeço. Ele vai tirar quem crê nele, tanto no arrebatamento, como nos mártires da grande tribulação, que vão crer em Jesus só dando a vida por ele, mas esses vão ser salvos para viver o milênio, Apocalipse 20, reinado de Cristo por 1000 anos na terra. Então esse é o plano de Deus, salvação para viver com ele, e já começa a vida eterna. O milênio de Apocalipse 20 já é vida eterna, tá? E depois que houver o grande julgamento branco de Apocalipse 21, ali do 20, no final do 20, aliás, aí tem o novo céu, nova terra e a nova Jerusalém. Aí já é eternidade, tudo novo. Mas agora, as pessoas imaginam assim, se eu morro hoje, eu já vou direto para o céu e depois eu vou reinar com Jesus lá no céu, vou viver, já vou ver a nova Jerusalém. Então, os arrebatados, a Bíblia chama de noiva de Cristo. Ou ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Dá no mesmo. Ou a igreja é a noiva e ele é o noivo. Há uma junção, né? Tanto da cabeça com o corpo, como o noivo com a noiva. Então, os arrebatados são aqueles que, desde o princípio de tudo, aceitaram a palavra, creram na palavra, entendeu? Creram em Jesus também, mesmo o Velho Testamento. Por que creram em Jesus? Porque a Bíblia diz que nos 3 dias que ele ficou para ressuscitar, ele desceu e pregou os espíritos em prisão. Quem estava preso lá? Desde Adão e Eva, meu filho. Estava tudo lá, porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Estava todo mundo lá. Entendeu? Lógico que... mas Moisés... Aí tem as perguntas, será que Moisés... Não, mas não interessa. Eu até acho que não. Davi, esses nomes principais, não. Entendeu? Porque foram usados por Deus, né?
Mas o resto não estava lá. E diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. E levou cativo o cativeiro. Quer dizer, quem creu em Jesus, um homem que desceu ao inferno, porque ele levou todo o pecado da humanidade, então ele também foi condenado ao inferno. Entendeu? Pelos nossos pecados, não pelo dele, porque ele não tinha nenhum. E aí ele deve ter pregado em 3 dias o evangelho para aquela turma. Quem creu nele foi levado para o paraíso. Entendeu? Então todo o intuito, Jesus é salvação da humanidade. Deus quer que todos sejam salvos, e salvos só por Jesus. Entendeu? Para viver eternamente com Deus. Tá? Nos lugares especiais que Deus tem preparado. Bom, então, vamos esclarecer. Vai ter o arrebatamento, e esse arrebatamento é para quem crer em Jesus e é para a noiva, para a igreja. Sim. Depois disso vem a grande tribulação. Qual é a diferença entre arrebatamento e a salvação depois da grande tribulação? Então, na parábola das 10 virgens, que a gente pega tudo, né? Eu me preparei com tudo que a palavra diz. Jesus, lá em Mateus 25, deu a parábola das 10 virgens e conta que os dois grupos, 5 e 5, tanto as sábias como as loucas, ou as prudentes e as imprudentes, elas eram virgens, as 10 iguais, não tinha diferença. As 10 tinham azeite, começaram com azeite e lâmpadas, tá certo? E as 10 dormiram, está escrito lá que as 10 dormiram. Então, o dormir ali não é erro de uma contra a outra. Ali as 10 dormiram. Então, eram iguais. E as 10 esperavam um noivo, que é Jesus. Então, veja, não tem diferença. Qual é o problema, então, de uma ser sábia, a outra louca, ou prudente e imprudente? É não vigiar. Não esperar até o encontro. Entendeu? Vamos dizer que houve uma apostasia da fé, um descuido, uma falta de vigilância, uma negligência. Por que uma levou azeite extra? E não precisa ficar transformando o azeite em Espírito Santo, em palavra, falta de palavra. Isso é bobagem. É simplesmente não vigiar. Porque as duas eram iguais em tudo. Só uma se preparou por um atraso e a outra não quis se preparar por um atraso. E esse atraso acontece mesmo. Você pode ver, a gente está esperando isso. Eu já estou há 38 anos esperando a volta do Senhor. Entendeu? E vai chegar agora. Mas eu esperava há 38 anos atrás. Por que vai chegar agora? Pelos sinais que ele deu, todos se cumpriram. Só estão faltando 2 principais. Todos os outros se cumpriram. Aliás, tem um acontecendo agora. Agora, porque sempre quando falava em Mateus 24 que guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, não é o fim. A gente falava isso há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas isso aí sempre guerras e ameaças sempre teve. Só que o que está acontecendo hoje acontece depois de 1948. Porque em 45 teve a Segunda Guerra Mundial. Foi soltada bomba atômica lá no Japão. Foi a primeira. Depois, em 48, a figueira floresceu. É a profecia de Mateus 24. Que a figueira floresceria, Israel voltaria a ser nação, aconteceu em 1948, depois não passaria esta geração de 48 até que todos os sinais acontecessem. Mateus 24, do 32 em diante. Entendeu? E realmente, nós estamos vivendo um sinal lá, que diz assim, haverão guerras, rumores de guerras, mas não vos assusteis, não é o fim. Por que fala que não é o fim? Porque é essa guerra agora, da Rússia contra o mundo, na verdade. Hoje mesmo teve ameaça de bomba atômica. Teve ameaça. A União Europeia ameaçou Putin, falou, se você soltar uma bomba, nós arrasamos vocês. Saiu hoje nos noticiários. Então, isso é o que a palavra... É exatamente essa profecia que está acontecendo hoje. Né? Ameaça de uma guerra nuclear para destruir tudo, mas não vos assusteis, não é o fim. Por que o Senhor pode dizer isso? Porque Ele controla tudo. Só vai ser feito a vontade de Deus e a vontade de Jesus. Ninguém vai soltar bomba, ninguém vai destruir nada se que Deus não permita que aconteça. Porque vai se cumprir a palavra. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vai ser exatamente como Ele quer. Entendeu? Pode perguntar mais. Sim. Agora eu quero saber sobre a grande tribulação. Por que ser salvo antes? Por que é importante isso? É um pouco complexo, né? Por isso que a gente vai estudar bastante sobre Apocalipse agora, para saber o que é a grande tribulação. Mas, só para você ter uma ideia, aqui em Mateus 24, nessa revelação do fim,
o Senhor fala uma coisa que é importante as pessoas saberem, e eu estou querendo ensinar tudo que eu aprendi, tudo que o Senhor tem revelado a cada dia, eu quero ensinar. Então, olha só a revelação do Senhor, o que é a grande tribulação. Mateus 24, do 15 em diante, fala da grande tribulação. Todos os acontecimentos. Quando começa os 3 últimos anos e meio da grande tribulação? Começa onde o falso Messias, o falso Cristo, ou o anticristo, como queiram, né? Que é o religioso, ele vai entrar no templo de Deus, que vai ser reconstruído agora em Jerusalém. A qualquer minuto você vai ver a notícia que o terceiro templo vai ser reconstruído. Ele vai, depois de 3 anos e meio de bonzinho, de conquistar o mundo inteiro, com sinais, etc., com paz e segurança, ele vai subir no cabelo dele, porque ele é filho do diabo, né? Ele vai se colocar no templo, lá uma estátua dele no templo, lá dentro, no lugar de Deus, e ele vai dizer que ele é Deus. Então, ali começa o 15. Olha só, vou ler aqui para vocês, que vocês vão achar demais. Olha só. Então, aqui o 15. Quando chega aqui, 21, olha só. Pois haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem nunca jamais haverá. Então, isso aqui já explica o que vai ser a grande tribulação. Nunca houve sofrimento igual. Perseguição religiosa aqui terrível. Perseguição política pela besta que emergiu do mar, que é político, né, um líder mundial político. Vai perseguir judeu, porque aqui, essa parte aqui principalmente é judeu na grande tribulação, principalmente. Porque os gentios já foram arrebatados. Não sei se você sabe, mas o arrebatamento vai ser 99% de gentios, de não judeus. Por quê? Porque Jesus veio para os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Portanto, arrebatados. Tá certo? Isso aqui é gentil, é não judeu. Por que Paulo só pregava para cidades da Turquia e da Grécia? Gentios, não judeus. Por que Jesus falou para 7 igrejas do Apocalipse? São igrejas da Turquia, não é de Israel. Então ele não está falando para judeu, ele está falando para não judeus. Então a grande salvação é isso. E você sabe que a graça, por que se chama graça? Porque veio sobre gentil. O gentil não merecia a salvação, entendeu? Porque não fazia parte do povo de Deus. Mas ele deu a graça dele, tá? Para um povo que não merecia. Isso é graça, é para gentios. Tá bom? Pastor, Oi. Muitos estão dizendo, por exemplo, das igrejas que vão passar por tribulação. Até que ponto isso é verdade? Sim, porque um dos grandes sinais, existem 3 grandes sinais de 2 Tessalonicenses 2. Esse está lá contido, os que eu falei que estão faltando. Apostasia da fé. Entendeu? Vai haver uma rebeldia em relação à Bíblia, a Jesus e a Deus. Entendeu? Então, vai haver. Então, apostatarão da fé. É rebeldia contra a palavra, é negar a fé, é voltar atrás, é mudar de opinião. Tudo isso está no dicionário. E tudo isso, igreja. Não são pessoas ímpias. Né? Então, isso é falando de cristãos. Sim, mas mesmo. é o mundo influenciando a igreja. Porque o mundo é apóstata. O mundo já não quer saber de Bíblia. Né? Então, a igreja vai aceitar o que o mundo está fazendo e falando. E vai se apostatar. Então, é um cristão que volta atrás. Certo. Né? E você vê isso em muitas igrejas falsas que estão aparecendo por aí. Má influências, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pastores. Que aliás, né, o primeiro sinal de Mateus 24 está aqui, olha no 24:4. Respondeu-lhe Jesus, que eles perguntaram quando que vai começar a acontecer isso. Ele falou, acautelai-vos, cautela, atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Messias, o Cristo, e enganarão a muitos. É o primeiro sinal. Isso aqui já é apostasia. Vão enganar muita gente, entendeu? Ensinando doutrinas falsas e dizendo que é de Jesus. Mudando o entendimento da palavra pelo que eles querem ensinar, entendeu? Então nós já vivemos essa apostasia, porque esse é o caminho para aparecer um líder mundial, tanto religioso, falso profeta, como político. Precisa haver uma apostasia, tá certo? Então negar a fé, negar a Bíblia, negar os ensinamentos de Jesus, já estamos vendo isso. Segundo ensinamento lá, que fala em Tessalonicenses, e a aparição do filho da perdição.
Então, o segundo sinal, vai ser declarado em Jerusalém, lá em Israel, a aparição do Messias deles. Porque não é Jesus, para eles não é Jesus. Mas Jesus é o profetizado na palavra, Isaías e todos os profetas. Mas eles não creram assim. Eles estão esperando um agora. E ele vai ser manifestado, ele vai ser declarado lá. Eu já tenho informação. Alguns rabinos influentes em Israel falaram que ia ser agora. Não foi, que era setembro, não foi, que era festa em Israel. Então eu acredito que pode ser o ano que vem, ou 24, não importa, ou 23, ou 24, ou 25, ele vai aparecer. Então vai se cumprir esse sinal. A aparição dele, a manifestação dele. Mas não a manifestação do mal. Isso aí somente a aparição dele. Ele tem 3 anos e meio de pacto que ele vai fazer com Israel, de fazer um terceiro templo, de fazer sacrifícios e holocaustos para agradar todo mundo, vai trazer paz entre palestinos e judeus, entendeu? Que eu tenho bastante informação sobre isso, mas não vou falar agora, tá? Vou dar nos meus estudos lá na igreja. E depois, aí continuando lá, só para você ter uma ideia, posso falar aqui, Maria? Pode. José, olha aqui. Só para você ver, para vocês entenderem direitinho essa sequência do Sinai. Então, ele aparece, a manifestação dele vai aparecer com a igreja aqui? Vai, porque ele ainda é bonzinho, não vai fazer nada de errado com ninguém, tá certo? Vai só conseguir enganar todo mundo com sinais, com paz e segurança. Aqui diz, ó. Aqui, ó. Aqui. Então, aqui, ó. Apostasia, no 3, né? E a manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tá aí. 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Olha lá, aqui começa a levantar contra culto. Começa a ensinar contra culto a Jesus, a Bíblia, a Deus. Então já começa aqui. De sorte que se assentará como Deus no templo. Então vai ser reconstruído um templo e ele vai sentar. Aí vai começar o problema. Porque quando ele se sentar no templo e o falso profeta ali também vai mandar fazer uma estátua do líder político e colocar no templo para ser adorado, pronto. O judeu se levanta e sabe que ali é um engano. E aí é uma grande perseguição sobre os judeus. Por causa disso. Porque eles não vão aceitar estátua. Não aceitam até hoje. Né? E tal. Querendo parecer Deus. Olha, aí que vai entrar problema com a igreja. Entendeu? 5. 6. E agora vos sabeis o que o detém, para que ele seja mau. Então, você entendeu? Aqui diz, tem algo que o detém, para ele não se tornar mau. E bonzinho ele vai aparecer, e a igreja vai estar aqui ainda. Entendeu? Mas o detém, ele se tornar mau e perseguidor, tem algo que o detém. O que é? A igreja aqui na terra. Então, quando for arrebatada, aí ele se manifesta. E tem a ver mesmo, né? Porque quando ele vê que Jesus, o diabo, o pai dele, vê que Jesus salvou a igreja, ele vai ficar com ira, vai ficar irado e vai se levantar. É mais ou menos natural. Então aqui, ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. 7. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, que seja afastado. Então é o arrebatar. A igreja vai ser afastada, tá certo? E aí ele se manifesta mal, com ira, perseguição, morte e tudo mais, né? E as virgens insensatas que ficaram, que a Bíblia fala que as 5 ficaram, elas vão precisar morrer por Cristo, vão se tornar mártires na grande tribulação, né? Que aliás está lá em Apocalipse 7. Quem é essa grande multidão que veio da grande tribulação? São as virgens que Jesus já deixou em Mateus 25 explicado. São aquelas que não vos conheço, né? E fechou a porta, elas não foram salvas. Mas como elas são virgens e percebem o erro, se arrependem, né? Mas só que agora vão ter que dar a vida, perderam a graça, perderam o ser salvo pela fé. E isso seriam então cristãos, os que não estão vivendo realmente, sim, de acordo com a palavra. A palavra fala, por exemplo, trocando virgens por pessoas. Sim, vamos pegar um exemplo. A igreja de Laodiceia, que é a última que Jesus exemplificou em Apocalipse, é uma igreja morna. São mornos, não é frio nem quente. E o que o Senhor diz? O que vai fazer com o morno? Vomitar-te da minha boca. Vomitar é isso, vai ficar para longe de mim, vou lançar da minha presença. Então esses só vão tomar jeito depois.
Ou seja, são pessoas que frequentam igreja, mas não estão vivendo a palavra, de acordo com a palavra. Exato. Né? É morno, é meia boca. Exatamente. Meia Então, boca. depois que a igreja for arrebatada, esses vão ficar, vão se arrepender, porque vão ver que era verdade, né? Não acreditaram. Mas... Por exemplo, a igreja de Sardes, que também fala lá, tem nome de que vive, mas está morto. O próprio Senhor sabe que existe isso na igreja. Fala que é, mas as suas atitudes não mostram isso. Segundo Timóteo 3:5, tem aparência de piedade, de cristão, mas negam o poder do cristianismo, né? Não mostram atitudes de cristão. Então são esses falsos que eu acredito que vai cair a ficha quando eles perderem o arrebatamento e falar, e agora? Agora a minha chance, que eles já sabem, a minha chance é morrer por Cristo. E vai haver uma grande perseguição. Foi dado poder a esse líder político e religioso para perseguir e matar os santos. Está lá em Apocalipse 13. É só ler que você descobre. Então, isso já existe. Tem várias passagens que falam do grupo que vai morrer. Tem 3 passagens no Apocalipse que falam desse grupo que vai ter que morrer por Cristo. Tem 3. Ou seja, se você não aceitar essa salvação, não viver de acordo com a palavra, antes do arrebatamento, você vai ter que morrer para ser salvo. Ainda vai ter mais uma chance. Mas aí, nesse caso... mas é uma chance que não é fácil, hein? Não. Falar assim, parece que é moleza, vou morrer e acabou. Pô, vai ser perseguido, torturado, entendeu? Por exemplo, vou dar uma lida aqui que eu gosto de falar na igreja, o pessoal dá risada, né? Dá risada porque... Vai ser fácil. Entendeu aqui? O Senhor fala em Apocalipse 20, que fala do reinado dele por 1000 anos na terra, ele cita aqui no 4, vi também tronos, e os que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, então é na grande tribulação, e nem a imagem da besta, na tribulação, na grande tribulação, e não receberam o sinal na testa e na mão, na grande tribulação, vão ser degolados, está escrito aqui. Por que está escrito degolado na Bíblia? Vai ser fuzilado? E por que não pôs fuzilado? Vai ser jogado numa fornalha de fogo ardente? Por que pôs degolado? Porque é degola, meu filho, é cortar pescoço. Jesus lá com Lázaro, o ressuscitado do Lázaro, encontrou Marta e Maria, as irmãs, não é? Olha a frase que ele fala, diz para mim o que você entende. Respondeu-lhe Marta, eu sei que ressuscitará, seu irmão vai ressuscitar. Aí, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O que você acha que é isso aqui? Ela está falando, sem saber, ela está falando de arrebatamento. Ele vai ressuscitar no dia lá. Entendeu? Aí fala assim, ó, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, aí, arrebatamento. Os mortos ressuscitam primeiro. Ele está falando isso aqui. E aí, ó, não morrerá, né? Viverá. E todo aquele que vive no arrebatamento, os mortos primeiro ressuscitam, depois os vivos, né? Aí, que crê em mim nunca morrerá, porque vai ser arrebatado em vida e não vai morrer mais. Onde está isso? João 11, 25 e 26. Todo mundo lê isso aqui no resultado de Lázaro, nem passaram desapercebido. Isso aqui é alguma coisa aí que Jesus faz, está falando de ressuscitar, lá no céu, sei lá o quê. Não, ele está falando de arrebatamento. Porque só descobriram isso quando Paulo revelou o 1 Tessalonicenses 4, do 13, que aí ele fala como seria. Ninguém sabia. Jesus revelou para Paulo, ó, primeiro o morto, depois os vivos. Aí a gente começa a entender. Agora, poucos pastores falam sobre esse assunto, hoje em dia, né? Porque não sabem, não estudam. Não estudam, não sabem. E não entenderam a grande importância de que Jesus é o Salvador. Jesus, no ano 90, 100, apareceu para João na ilha de Patmos e deu a maior revelação do fim, como seria o fim, a maior revelação. Que é tão importante que está revelado em Daniel, as 70 semanas de Daniel. Fala dessa última, a 70ª semana, é esses 7 anos da grande tribulação, tribulação e grande tribulação, entendeu? É algo importantíssimo na Bíblia, mas pastor não estuda nada, não quer saber, acha que é difícil, já tentou ler, não sabe. O Espírito Santo revela. Olha o que o Senhor respondeu para mim, quero mostrar isso para vocês também, que eu acho importantíssimo, até para os pastores que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar. Em 1 João 2 aqui, ó, o Senhor fala assim, ó, mas vós tendes a unção que vem do santo e sabeis tudo.
Quando a gente tem a unção do Espírito Santo, ele nos ensina tudo. As pessoas não entendem. Então, os caras falam que tem Espírito Santo, nem sabem, eles nem entendem o que é ter o Espírito Santo. Eu sei o que é, porque ele fala comigo todo dia. Ele conversa comigo, é a voz interior, entendeu? Fala comigo, faça isso aqui, ó, é assim, não é assim, entendeu? Então as pessoas falam de um Deus que eles ouvem falar, mas não de andar com ele. Agora as pessoas vão entender o que Jó falava, entendeu? E ele fala aqui, ó, quer ver? Aqui, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Entendeu? Então, eu sei o que é isso. Às vezes a pessoa lê isso aqui, mas eu sei o que é isso aqui. Isso aqui é uma revelação do Espírito Santo para mim. Ele um dia falou, você é profeta do fim dos tempos. Eu sou um dos, eu não sou o profeta. Eu sou um dos e me sinto honrado. Entendeu? Porque eu tenho um testemunho de vida que eu nasci morto. Eu tinha um problema no pulmão fechado com 7 meses que eu nasci. A junta médica falou que eu não ia viver. Já preparou meu pai, prepara o óbito aí que não tem jeito. Entendeu? E aí pediu oração para um empregado dele crente, foi lá no banheiro, ajoelhou, orou e Deus falou, vai viver para me servir. Um dia desses atrás, há 2, 3 meses atrás, eu falei, Senhor, por que eu tenho tanta sede de Apocalipse? Por que eu gosto tanto de estudar e vou atrás? Sabe o que o Senhor falou para mim? Porque você está vivo para esse dia e hora. Você foi levantado nesses finais dos tempos para levar a palavra da salvação, do arrebatamento, da ira, do Apocalipse. Por isso que ele está me desvendando tudo agora. Entendeu? Eu estudo há 38 anos, mas a grande revelação de tudo foi agora, meu. De um tempo para cá que veio tudo. E eu tenho essa vontade de falar para todo mundo. E como as pessoas têm recebido isso? Eu acabei de dar uma ministração numa igreja lá em Novo Horizonte que fala assim, é tempo de acordar a igreja. A igreja dorme. Está acontecendo exatamente o que Jesus revelou nas 10 virgens. Tanto as sábias como as prudentes dormem. A igreja está dormindo, não sabe que está chegando a hora, não observa sinais na internet, nos noticiários. Entendeu? Eu tenho bombas para explicar, eu mando para algumas pessoas. Posso falar uma? Quantas quiser. Vou falar uma, pra você entender. Que aconteceu agora. Aliás, vou contar 2, tá? Que aconteceu a semana passada na internet, nos noticiários. Primeiro, a NASA mandou um foguete chamado DART para interceptar um asteroide pequenininho no espaço. Mostrou ao vivo, eu assisti. Eu abri ao vivo para ver o bichinho chegar. A nave custou 300 milhões de dólares, portanto, 1 bilhão e não sei o que, para bater numa pedra e ver se vai desviar um pouquinho. Tentar desviar não é destruir, não. É para ver se desvia um pouquinho. Por que você acha que a NASA está gastando esse dinheiro para fazer isso? Porque eles sabem que a segunda trombeta, tá certo? Das 7 trombetas do Apocalipse, que é a natureza, o juízo de Deus através da natureza, que a natureza vai estar completamente descontrolada. Lá diz que a segunda trombeta, João vê uma montanha de fogo cair no mar e destruir 1/3 dos seres viventes do mar e 1/3 dos navios no mar. O que você acha que é essa montanha de fogo? O que você acha que é? É um asteroide, cara. Ou um cometa, não sabemos exatamente. Mas quando entra na atmosfera, pega fogo. Vai destruir 1/3 dos seres viventes do mar. 1/3 dos navios do mundo vão ser destruídos. Vai ser um caos. E alguém viu? Alguém notou que esse foguete DART foi tentar desviar um asteroide da sua trajetória? O que você acha que a NASA está fazendo? Já sabe que vai acontecer isso. Eles sabem que vai acontecer isso e vão tentar lutar contra Deus. Nós vamos tentar interceptar esse asteroide. Não vai conseguir, porque a Bíblia já está dizendo que vai destruir 1/3 dos seres viventes e 1/3 dos navios. Não vai conseguir, está gastando dinheiro à toa, porque não vai. Quer ver outra? O falso profeta de Apocalipse 13, que é a besta que emergiu da terra, é um ecumenismo de religiões principais. É um ecumenismo da família abraâmica. Judaísmo, islamismo e catolicismo romano, eles vão se unir.
E a gente também sabe que essas principais, mas vão se unir com todas as outras. A gente já sabe isso há anos que eles iam se unir, mas nunca se uniram. O que aconteceu agora dia 26/9? Abre lá na internet, dia 26/9. Todos os líderes religiosos do mundo se encontraram na cidade de Astana, no Cazaquistão, uma baita de uma reunião, entendeu? Com todos os líderes de todas as religiões mundiais, para um pacto de amizade, de trabalhar junto, de fazer reuniões, de tomar decisões. Está se cumprindo, cara, está se cumprindo, está chegando. E a igreja dorme. Eu falo isso e as pessoas não levam. Parece que eu fiquei maluco, estou viajando, entendeu? Por que a igreja dorme nesse ponto? Porque primeiro que a palavra já fala que é apostasia, vai haver uma apostasia da fé. Então está se cumprindo. A Bíblia não manda a gente se esforçar, a Bíblia não manda a gente crer, a Bíblia não manda a gente não desviar nem para a direita, para a esquerda. Isso é pregado todo culto, tá certo? E aí? A igreja está se deixando assim, né? A igreja não se prega o caminho largo, o caminho estreito, que a gente precisa do estreito. Não, a igreja quer continuar no largo, ter os seus prazeres, ficar longe da igreja, viajar, fazer um monte de coisa, e não está na igreja. Veja agora com a Covid, o que aconteceu com as igrejas depois da Covid? Entendeu? Continua a maioria assistindo em casa, não vai na igreja. O que você acha? Quando Jesus vier arrebatar, sabe o que o pessoal pensa? Que é delivery, cara. É salvação delivery. O Senhor vai lá na sala da sua casa e vai arrebatar você. Espero que sim, viu, meu irmão? Espero que ele tenha essa misericórdia e faça isso, porque se ele quiser que a igreja esteja congregando, como diz lá em Hebreus, tá certo? Que é bom que a igreja se congregue, ainda mais que está chegando aquele dia, não sei o que vai acontecer, porque para mim isso é negligência. Por que antes da pandemia todo mundo ia para a igreja? Depois da pandemia não quer ir para a igreja? Estão gostando de assistir pregação de pijama em casa, entendeu? Cadê a imposição de mãos? Em casa dá para impor a mão? Dá para pastor impor a mão e ungir com óleo? Não dá. Os seus filhos estão indo assistir ministração para crescer no caminho do Senhor? Não está, porque está em casa assistindo ministraçãozinha lá, a pregação. Então é negligência. Eu não sei. Se o Senhor for levar a ferro e fogo o negócio, muita gente vai ficar, hein? Vai ficar. Ô, pastor Raul, eu gostaria que o senhor falasse sobre um outro tema, que é sobre o inferno. Do inferno ser uma prisão, porque muitas pessoas ainda acham, né, que inferno é a casa do diabo, que ele governa lá. Inferno não é casa de diabo, nada. Tem até um filme. Deus, aqui no centro da terra, lá embaixo, tá? Está escrito na palavra isso. É o Hades. O Hades em grego, ou Sheol em hebraico, né? Então, existe um lugar, não sabemos como que é, mas foi Deus que construiu para o diabo e seus anjos, e os anjos caídos, quando forem condenados, entendeu? Só que o que aconteceu? Não tá reservado só para diabo, porque o diabo não foi lá ainda nem nada. Quem que está sendo condenado? O homem que pecou. Então, desde Adão e Eva, todos pecaram, foram mandar, morre e vai para o inferno, vai para essa prisão. O que é essa prisão? Eu não sei bem o que acontece lá. A palavra fala algumas coisinhas lá, né, de sofrimento. Vamos deixar assim, não vou entrar muito em detalhe, nem fogo, nem ranger de dentro, não vou entrar nesses detalhes, tá? Porque não dá para saber se é lá exatamente isso ou se é depois, mas é uma prisão. Prisão já é ruim de qualquer maneira, esperando o grande julgamento do trono branco de Apocalipse 20, depois do milênio. Deus vai julgar a todos, os mortos vão vir, os que vão ser julgados, baseado na obra de cada um. É só ler lá o julgamento do grande trono branco. Aí é para ímpio, é que sai do inferno, da prisão, e vai ser julgado. Não tem muita escapatória, porque são condenados. Não sei o que pode salvar alguém ali, mas Deus é justo juiz, ele que resolva, né? Então, uma coisa é o inferno, é real, a Bíblia fala, Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Essa prisão se chama inferno, Hades, ou Sheol, entendeu? Só para esclarecer isso, porque realmente, eu inclusive, sempre o diabo está pensei, nas regiões, né, celestiais, a palavra fala em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas nas regiões celestiais, as potestades do mal nas regiões celestiais. Então, o diabo não está debaixo da terra, entendeu? Ele está lá. Mas todo mundo imagina que só que em Apocalipse está lá 12, já fica uma dica aqui, no final de Apocalipse 12, fala que ele vai ser lançado na terra. Ele e os anjos vão ser lançados na terra. É porque fala que destituído ele foi da glória, não é? Sim, mas ele é o nosso acusador de dia e de noite.
Ele continua nos acusando, ele tem acesso ao trono para nos acusar. Só que no 12, no capítulo 12, antes de ser revelado as duas bestas malignas do Apocalipse 13, diz lá, pode ler. E foi lançado o diabo e os anjos caídos foram lançados na terra. Aí ele pega o filho dele, o líder político mundial, que ele é um imitador, e pega o falso profeta como o Espírito Santo, que traz direção para o outro, entendeu? Que é o Espírito Santo, maligno, obviamente. E aí pronto, a trindade maligna na terra, satânica, comandando tudo. Você já viu, é só morte e destruição. Roubo, morte e destruição é o que vai acontecer na terra. Então, ali já está explicando, ele vai ser lançado na terra. Por enquanto ele está nas regiões celestiais. Tá, é só para desmistificar isso. Estou falando porque rápido, né? Todo mundo pensa que é assim. O inferno é a casa do demônio, ele está lá sentado, reinando. Não existe isso, né? Porque não sabe a palavra. Então, fica aí, acreditando em lendas do povo aí. Isso não existe. Ele não é nem daquele jeito, não é vermelho, não é chifrudo, não é rabudo, não é nada disso aí. Entendeu? Ele diz que ele transfigura em anjo de luz, cara. Ele pode virar um morto que já morreu, vir com a mesma voz, com o mesmo coisa, é tudo. Os demônios podem se transfigurar em qualquer coisa. Tem anjo, entendeu? Em antepassado que morreu, está tudo errado. Mas é o mal, não é nada disso. A salvação para o Senhor, o que é? A salvação é você escapar. Porque se você já morreu, o arrebatamento vai salvar os que já morreram. Primeiro, é isso que é bacana. E vai salvar os que estiverem vivos na época. Então olha que beleza. Todos que já morreram vão ser salvos. Primeiro, diz lá, Paulo fala. E logo em seguida, os que estiverem vivos nessa época, que é muito menos do que os que já morreram, obviamente, né? Pela quantidade de tempos que já passou. Mas também vão ser salvos. Então salvação é isso, Morgado. É estar com Jesus, o noivo. Ele vem nas nuvens, todos que morreram no Senhor encontram com Ele, e os vivos nesse momento encontram com Ele, o mesmo corpo que o dele, que fala muito na Bíblia sobre isso, um corpo incorruptível que a gente vai receber, estaremos para sempre com o Senhor. O que acontece nesse período até a volta dele de Apocalipse 19? Nós vamos participar das bodas do Cordeiro, que está escrito nos Evangelhos. O bodas é casamento. Então vai haver uma festa lá, a grande ceia, tem um monte de coisa que fala na palavra. Está escrito daquele jeito, não dá para a gente fazer uma explicação enorme. Mas diz que nesse período de tempo, que se 1000 anos é como um dia, como diz Pedro, né? E um dia como 1000 anos, você imagina o que são 7 anos. Eu fiz a conta, 7 anos é 20 minutos. Nesse cálculo de 1000 anos, é 7 minutos, é 20 minutos. Então, a gente sobe, participa de um casamento, na união da igreja, vai ser uma festa maravilhosa. Aí juntou tudo, voltamos com o Senhor no Apocalipse 19, ele num cavalo branco, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós atrás dele, os seus santos, a igreja gloriosa, né? Ele destrói o falso profeta, o anticristo, o falso Messias, ele destrói com o sopro da boca, já manda para um lago de fogo e enxofre, entendeu? Destrói todos os reis da terra que cercaram Israel, são todos mortos e comidos por aves carnívoras lá que comem. Já está escrito lá na Bíblia mesmo que ele já preparou essas aves lá para comer a carne dos reis e os soldados. Aí ele começa a reinar, transforma. Aí vem os 7 taças da ira, que dá licença, fica por um outro dia, né? O pessoal tomar um calmante antes, porque as 7 taças da ira é a destruição final, é o fim. Aquilo que Jesus é o fim é as 7 taças da ira. Não vai sobrar pedra sobre pedra, a terra vai cambalear como bêbada. Vai haver um terremoto de provavelmente 12 graus na escala Richter, porque a terra vai fazer isso. Não vai sobrar pedra sobre pedra, vai destruir tudo. Templos de idolatria, religiões, tudo vai ser destruído. Além desse terremoto, diz que as ilhas vão desaparecer, as montanhas e os montes vão desaparecer. Para você ver a que nível de tremor vai dar, né? Depois disso, aí a última chuva de pedra de um talento, 40 quilos cada uma, mais de 30 a 40 quilos, vai chover na terra. Não vai sobrar nada. Entendeu? Mas a Bíblia diz que vai sobrar gente ainda. Porque os caras se escondem, né? Vai lá nos buracos. Você não viu que os ricos aí estão entrando tudo, fazendo bunkers debaixo da terra? Vai sobrar. Quando vê Jesus num cavalo, e vão falar, nossa, então Jesus era verdadeiro, é rei de verdade, então a Bíblia era verdadeira, o Evangelho, olha. Entendeu? Porque ele é Deus, cara, ele vai vir como Deus. Aí os caras todo o joelho se dobra, toda a língua confessa que ele é o Senhor. Então, nós vamos reinar com Cristo como reis e sacerdotes,
tá certo? Nesse milênio. E vai ter um povo na terra que não tem corpo glorificado, que vai ser os súditos ali, e vai ter que obedecer o Senhor. Porque tem um detalhezinho lá em Apocalipse 19 que diz que ele vai reinar com cetro de ferro. Então pensa o quê? Que Jesus é super bonzinho? Não. Por que está escrito com cetro de ferro? Porque ele vai ser severo com esse povo da terra. Você pode ter se ajoelhado, confessado o meu nome, mas eu não quero um erro. Pecado não vai ter assim, entendeu? Tentação, vamos dizer, porque o diabo está preso 1000 anos, a palavra fala. Mas o povo lá pode errar, entendeu? Ou seja, entendeu? Porque a salvação é o final que todo cristão quer, precisa passar. Jesus veio para salvar, ele é o Salvador. Então ninguém entendeu isso, que ele é o Salvador. Quem crê nele vai ser salvo. Podemos ler aqui, ó. Deixa eu ler mais um pouquinho então, vai. Aqui em João, ó. João 3 é maravilhoso. Olha o que fala. Olha aqui, ó. 16. Porque Deus amou, já falei, não vai perecer na grande tribulação, mas vai ter vida eterna, que é o arrebatamento. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo para a grande tribulação, mas para que o mundo fosse salvo por ele, no arrebatamento. 18. Quem nele crê não é condenado para a grande tribulação, mas quem não crê já está condenado para a grande tribulação, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 36. Aqui, ó, 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Está vendo? Então a condenação, aqui está dizendo qual é a condenação: é o juízo. Entendeu? Preferiu mais a maldade, preferiu o pecado, vai passar pelo juízo. Está claro quando você estuda isso, né? E o 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, que passa pelo arrebatamento. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira. Entendeu? E eu me lembro que uma vez a gente fez uma gravação sobre o Natal, e que o senhor falou também sobre isso, né? Nasceu Salvador. Salvador do quê? Eles falavam assim: Salvador dos nossos pecados. Então, Salvador de pecado não é nada grande assim, entendeu? Leva a gente para o céu e tá tudo. Não é nada disso. Salvar das consequências do pecado. E a gente descobriu exatamente o que é a consequência do pecado perto do ano 100, quando Jesus trouxe o Apocalipse, que é a revelação do fim. Até Jesus dar a revelação para João, ninguém sabia que condenação era essa. Ninguém tinha noção de 7 selos, ninguém tinha noção de 7 trombetas, 7 taças da ira, ninguém tinha noção. Quando ele revelou isso, agora a gente sabe que a condenação é essa. Entendeu, Morgan? Essa é a condenação. E o que é salvação? Escapar disso. Quer ver um versículo? Não me provoque. Aqui, ó. Em Lucas 21. Olha só, esse versículo também é muito bacana para o pessoal entender. Aqui, ó. Fala também sobre a volta do Senhor. Ó, 34 ao 36. Jesus falando: cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, embriaguez, preocupações da vida. Aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. A grande tribulação. Então, que não pegue vocês, a igreja seja pega de surpresa. Entendeu? Porque isso aqui é para pegar esses caras que vivem em pecado. Aí continua: vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais considerados dignos de escapar. Ore, vigie, para ser digno de escapar. Qual é o nome do escape? Arrebatamento. Olha, escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aonde é? Arrebatamento. E arrebatamento fala... Salvação é arrebatamento. O arrebatamento fala na Bíblia toda, né? Não só em Apocalipse, né? Não. Paulo falou muito, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios e a salvação principal é para gentio, porque judeu não quis Jesus, não creu. Então é para gentio. E Paulo foi o apóstolo do gentio. Então
tudo que você vai achar de arrebatamento. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 52, para você ter aqui, é clássico também, né? Aqui, ó. Aqui, 15. Cadê aqui? 1 Coríntios. 15. Aqui, desculpa. Aqui. Ó. 51, 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, morreremos. Tá? Que dormir é morte para o servo do Senhor. Mas todos seremos transformados. Por quê? Porque os mortos vão ser, mas também os vivos vão ser transformados em corpo glorificado. Então ele está falando dos dois aqui. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, que trombeta em judaico é shofar, na Bíblia judaica é shofar, para você entender que trombeta, toda vez que fala trombeta aqui, é shofar, é o chifre de carneiro, tá? Pois a trombeta, o shofar soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos e nós, os vivos, que ele está considerando que isso aconteceu naquela época. Entendeu? Então tem muitas passagens que falam, muitas. Aquilo que o detém é a igreja que vai ser arrebatada, entendeu? Para que o anticristo se manifeste mal. Entendeu? Agora, pastor Raul, o senhor tem pregado sobre isso e existem vários vídeos no canal do YouTube da igreja para quem quiser tem vários, já tem lá no playlist da Igreja Cristã Monte Santo de Agudo, tem todas as minhas ministrações até hoje, são 24, com mais uma que eu dei em Novo Horizonte, 25. Só que eu quero fazer um convite, vou aproveitar a todo mundo que assistir aqui, que vai ficar lá para sempre também. O Senhor mandou eu dar o estudo completo de Apocalipse a partir de domingo agora. Lá na igreja, para quem for, e na internet, para quem assistir pela internet, e vai ficar gravado lá. Então eu vou dar em 3 domingos, de Apocalipse 1 a 22, muito fácil de entender para pastores, para quem quiser. Pede para o pastor da sua igreja assistir esse negócio. E de quarta-feira eu vou dando versículos de arrebatamento, versículos de salvos da ira, vou completar. Entendeu? Também, se for necessário, eu vou falar o que vai acontecer no milênio aqui na terra, todas as profecias de Isaías, Zacarias, Ezequiel, que falam como vai ser o milênio aqui na terra, uma terra transformada, entendeu? Que é maravilhoso, é lindo, entendeu? Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração do homem o que Deus tem preparado. É o milênio, porque é tudo diferente do que a gente viu até hoje. Então fica um convite para todo mundo não perder. A partir desse domingo, 3 domingos e 2 ou 3 quartas-feiras. Pastor Raul, acho que nós podemos encerrar. Pense bem quando me chamar. Mas eu disse que não tinha hora para acabar. Amém. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não. Senão nós vamos encerrar agradecendo. A semente já foi plantada no coração de todo mundo. Agora não perca o estudo completo, encha o seu coração e fale para as pessoas. E fale para as pessoas falarem para os seus pastores. Pastor precisa estudar. Isso, Jesus está revelando o que brevemente vai acontecer. E Apocalipse 1, do 1 ao 3. Bem-aventurados os que ouvem e os que guardam as palavras dessa profecia, porque ele está às portas. Como é que a gente não vai estudar e falar sobre isso? Se é o mais importante. Né? Daqui 1, 2 ou 3 anos vai acontecer tudo isso. Porque os sinais já estão todos aí. E aí? A igreja está dormindo. Pastor não prega isso. Uma coisa para o pessoal pensar. Se Jesus falou que seria como nos dias de Noé, a vinda dele como ladrão, como foi no dia de Noé? Você acha que Noé demorou 100 anos para construir a arca? Qual foi o assunto da igreja nos 100 anos da arca? Sabe qual foi o assunto? Vai vir dilúvio, vai destruir tudo, só quem entrar na arca vai ser salvo. Deus mandou. Esse foi o assunto. Qual é o assunto hoje? É galinhada para arrumar dinheiro, é pizza para arrumar dinheiro para a igreja, entendeu? É festinha, os jovens pulando que nem pipoca, entendeu? Tem que salvar a gente, cara, tem que salvar, o fim está chegando. Jesus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, entendeu? Então nós temos que salvar. Jesus, o Senhor Deus quer salvar a todos, tá certo? Crendo. Então, faça de tudo para que eles creiam. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, pregue, meu filho, e assista. Eu estudei pra caramba. Deus me preparou para falar isso de uma forma fácil, entendeu? Fale para o teu pastor assistir. Ponto.
com isso, nós encerramos mais um episódio aqui do nosso podcast Acordes para Jesus. Não esqueça de se inscrever novamente, falando aqui no nosso canal no YouTube, Acordes para Jesus. E pode nos seguir nas redes sociais, @MJ Menezes com S, Carlos Morgado 94 no Instagram. Eu agradeço muito. @Acordes para Jesus. Amém. E o pastor Raul Calado tem Instagram também, como que é, pastor? Boa pergunta, hein? O quê? Como é o Instagram do pastor Raul? Ah, mas meu Instagram não tem nada. Igreja. Meu Instagram não tem Monte nada. Santo. Eu não gosto de aparecer no Instagram de nada. Nem então, Facebook não tem lá, Raul não tem um. Os amigos entram lá, eu nunca respondi para ninguém. Eles devem achar que eu sou um ermitão. Siga a Igreja Cristã Monte Santo. Isso. montesanto.agudos. Ok? Então Amém. até o próximo. E agora eu vou dar um calmante para Maria José, porque ela deve estar precisando. Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, muito obrigado. Tchau.